amigos. Graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje à tarde eu estava meditando na palavra e eu estava lendo o Salmo de número 23, o Hinário de Israel, quando Davi está exaltando, enaltecendo o nome do nosso Deus. E melhor dizendo, a melhor pessoa para falar de pastor é quem é pastor. Quais são as funções? Quem é um verdadeiro pastor? E Davi, ele olhou e disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, eu confio em ti, tu é o meu Deus e eu posso seguir dentro da tua, ou sendo, eu posso seguir a sua chamada. Porque quando tu me chamas, eu ouço a tua voz. Por quê? Porque pastor, Davi era pastor. E quem é pastor pode dizer quais são as funções de um pastor. E eu estava meditando, o que seria um pastor? Um pastor de ovelhas espirituais, que conduz um rebanho espiritual. O que seria um pastor? Primeiro, o pastor, ele precisa ter uma chamada, uma vocação. E esse pastor, ele tem que seguir o modelo de Jesus. Se ele não seguir o modelo de Jesus, ele não é pastor. Pastor, ele tem que descer ao nível da ovelha. Se ele não descer ao nível da ovelha, simplesmente ele não vai entender o linguajar da ovelha. Então, o pastor, ele tem que descer ao nível da ovelha. Pastor é aquele que a Bíblia diz que ele tem que conhecer a ovelha pelo seu nome. Eu estava lembrando de Zaqueu. Ele ainda não pertencia à casa de Israel, espiritualmente falando, mas Jesus já o conhecia. Quando Jesus encontra em cima daquela figueira brava, ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Eu lembro também da mulher cananeia, quando os discípulos quiseram impedi-la, né, de se aproximar de Jesus, Jesus olha para ela e diz, esta é a ovelha da casa de Israel. Então Jesus reconhece quem é ovelha antes mesmo de entrar no rebanho. Então Jesus estava em busca das suas ovelhas. E eu estava aqui pensando quais são as funções de um pastor. Primeiro, o pastor tem que conhecer sua ovelha pelo nome. Segundo, ele tem que trazer alimento às suas ovelhas. E ovelha não come qualquer alimento. Ovelha come alimento fresco. Então, queridos, para que eu tenha uma ovelha bem alimentada, eu preciso trazer alimento fresco a ela. O pastor, a função do pastor é essa. A função do pastor é trazer tranquilidade, confiança às suas ovelhas. As ovelhas precisam conhecer a voz do seu pastor. Ovelha que não conhece a voz do pastor não é ovelha. E também subentende que o pastor não é pastor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e segue. Mas existe muitos mercenários que eles não se importam com as ovelhas. Eles querem comer da gordura da ovelha, se aproveitar da ovelha, mas não quer cuidar da ovelha. A ovelha precisa ser cuidada e guiada por águas tranquilas. A ovelha precisa entender que ela tem um pastor. E esse pastor tem que entender que a ovelha precisa dele. Porque sem pastor não existe ovelha. E sem ovelha não existe pastor. Então o pastor tem que andar junto com as suas ovelhas. O pastor ele tem que se dedicar à ovelha. Ele tem que saber qual é o estado da sua ovelha. Se ela está doente,
Se ela está perdida, então o pastor tem que se dedicar. Aí Jesus, ele faz uma parábola dizendo que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aí ele cita dizendo que havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Quando ele leva para o aprisco, ele sente falta de uma. Isso quer dizer, querido, que você é importante para Deus. Você faz falta no aprisco e ele vê quem está e quem não está. Então, Jesus sentindo falta daquela ovelha, o pastor sentindo falta da ovelha, a Bíblia vem dizer que ele deixa as 99 no aprisco, deixa em segurança, não deixa jogado em qualquer lugar, deixa no aprisco. Deixando no aprisco, ele vai atrás daquela que estava perdida. Eu não sei, meu pastor, o que você está passando com as suas ovelhas, se tem uma perdida e precisa ser achada. Então, meu querido, vá atrás, porque aquela é importante. Eu estava lembrando, quando eu estou fazendo essa reflexão, do Gadareno. Jesus atravessa um mar turbulento, cheio de tempestade. Poderia o barco ali naufragar com Jesus, mas Jesus tinha que atravessar para a cidade de Gadara, porque havia uma ovelha perdida. Você sabe o que é uma ovelha perdida? Um homem endemoniado, há muito tempo endemoniado. Os agrilhões não seguravam, as cadeias não seguravam. Mas Jesus chega à cidade de Gadara para libertar uma alma. Isso é um bom pastor. Você, ovelha, é importante para esse pastor. E ele vai até os lugares, as montanhas atrás da ovelha, em busca da ovelha que estava perdida. A Bíblia diz que achando a ovelha caída doente, a primeira coisa que o pastor faz não é jogá-la fora, desprezá-la. A primeira coisa que ele faz é sarar as suas feridas. O pastor sempre andava com vinho e azeite. Porque o vinho, querido, ele poderia lavar as feridas da ovelha. E o azeite, se houvesse feridas, ele tirava os bichos, porque a ferida logo vinha os bichos, né? E ele tirava os bichos, colocava o azeite e atava com atadura para que não viesse nem pegar nenhum tipo de bactéria naquele ferimento. E ele fazia outra coisa que eu acho muito importante. Ele não colocava a ovelha para andar. Ele colocava sobre os seus ombros e levava em segurança ao aprisco. E ele deixava a ovelha no aprisco até que ela se curasse. Então, o bom pastor, ele não faz com as suas ovelhas como os mercenários. Ele cuida das ovelhas, se preocupa com as ovelhas. As ovelhas, guiadas por um bom pastor, ela tem alimento, ela tem cuidados. Queridos, quem é o seu pastor? Como ele está cuidando de você? Como ele está te tratando? Esse pastor que está cuidando de você chama-se Jesus de Nazaré. E esse não te trata mal, esse cuida de você, esse não te abandona, esse nunca está ocupado para te atender, esse não faz exceção. Você pode estar cheia de carrapicho, mas esse pastor está dizendo: venha a mim, que eu te darei alimento fresco, te levarei a águas tranquilas e te livrarei da mão do diabo. Não pense que esse pastor que eu estou falando,
é de um homem natural, mas eu estou falando do nosso Deus, que tem poder no céu e na terra, que morreu por mim e por ti. Não abandone esse pastor, porque esse pastor nunca irá te abandonar. Entenda que esse pastor deu a vida por você. Esse pastor, ele disse que substituiria os pastores mercenários, aqueles que só queriam comer da gordura da ovelha. Ele disse, eu vou destituí-los e eu serei pastor. Mas Deus também levantou homens para cuidar de você. Então ame, respeite, ore, ajude o seu pastor material, porque o pastor espiritual está atento a tudo. Na próxima, nós vamos falar quem é a ovelha, quem são as ovelhas. Eu falei do pastor, agora nós vamos falar na próxima oportunidade quem são as ovelhas. Nós temos vários tipos de ovelhas. Nós vamos falar sobre isso. Até lá, querendo o Senhor. Amém, meus amores? Na próxima edição, vamos ter uma surpresa. Vocês vão gostar, tá bom? Até lá.